Se existe um estúdio que realmente entende como criar grandes vilões, esse estúdio é a DreamWorks. Em termos de carisma, presença, desenvolvimento e história, a maioria deles cumpre seu papel de forma excelente. Mas você já parou para pensar qual deles é o mais poderoso? E se eu te dissesse que nessa lista há 2 vilões que seriam capazes de derrotar até mesmo o Thanos? Ah, pois é. Se você quer descobrir quem são esses vilões, confira hoje nesse maldito canal qual é o vilão mais poderoso da DreamWorks. Rapaziada, se tem algo que a galera sempre me pergunta é onde dá pra assistir aos filmes da DreamWorks, da Pixar, da Illumination e por aí vai. E agora você tem a resposta. No Meta TV. Nesse aplicativo você pode assistir a todos os filmes animados que você possa imaginar. Desde Kung Fu Panda e Shrek, que são os filmes mais antigos, até mesmo Robô Selvagem e Meu Malvado Favorito 4, que são filmes mais recentes. Lá tem de tudo. E o melhor é que não tem apenas animações, mas também tem filmes, séries e até animes. Mas para além disso tudo, você ainda pode assistir a canais de TV, canais de desenhos animados, canais de esporte, futebol e tudo mais, que você pode assistir até pelo seu celular. E não só pelo celular, mas pelo computador e até mesmo pela televisão. Por isso não perca mais tempo e conheça logo o Meta TV. Lembrando que se você assinar o Meta TV, vai estar apoiando diretamente o canal. Todos os links estarão no comentário fixado e obrigado Meta TV por patrocinar o canal. DreamWorks. A mesma empresa que nos deu ótimos filmes como Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão, Shrek, onde cada uma dessas sagas nos forneceram ótimos vilões. Porém, esse é o mesmo estúdio que produziu filmes totalmente malucos como B-Movie e As Aventuras do Capitão Cueca, que possuem vilões no mínimo questionáveis. Porém, nesse vídeo nós não vamos falar sobre qual é o melhor vilão da DreamWorks, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Nessa lista nós vamos acompanhar, de acordo com o nível de poder, qual é o vilão mais poderoso desse estúdio, analisando seus pontos fortes e fracos, indo do vilão mais fracote até o mais casca grossa desse estúdio. Porém, entretanto, todavia, tenho 2 recados importantes para dar. O primeiro é que nessa lista não vou colocar todos os mais de 50 vilões desse estúdio, porque alguns deles são tão ridículos que até fica meio difícil analisar o nível de poder deles, como é o caso do vilão de B-Movie, que é só um advogado gordão. O segundo é que vou separar essa lista em 2 grupos de personagens. Primeiro vou fazer um ranking apenas com os monstros e depois com os personagens mais humanizados, digamos assim. Dito tudo isso, vamos logo para esse maldito ranking. Em 7º lugar desse ranking das feras fica o Chunky, que é o vilão barra antagonista do filme Os Croods, lançado em 2014. E sim, eu sei que no final ele termina como um personagem do bem, mas boa parte do filme ele tenta destruir os Croods, principalmente o Grug. Eu não sei por que ele sentia tanto ódio pelo Grug, mas a rivalidade entre eles era forte, hein? O Chucky faz parte da espécie dos macaonívoros, e ele aparenta ser uma mistura de um tigre dente de sabre com as cores de uma arara, e ele tem todas as características que um tigre teria, como velocidade, sentidos apurados, resistência e força muito maior do que a de um ser humano, mesmo que esse ser humano fosse um troglodita igual ao Grug. Um momento que ele demonstrou sua força foi quando arrancou o Grug junto do Guy do piche, e como todo mundo bem lembra, esse piche era muito pegajoso, tão pegajoso que foi responsável pelo trágico fim dos pais do Guy. E outro momento que o Chuck demonstrou a sua força foi quando no começo do filme, em um embate contra o Grug, ele simplesmente segurou uma rocha arremessada em alta velocidade, como se fosse uma bola de tênis, tá ligado? Enfim, ele é um personagem muito poderoso, mas que por estar em uma lista com personagens ainda mais poderosos, acabou ficando em último. Ferrão Letal é a raça dos dragões que acompanham o principal vilão do filme Como Treinar o Seu Dragão 3, no caso, o Grimmel, e eles são muito poderosos. Toda cena que eles aparecem são intimidadoras, porque esses dragões possuem tanto um design como poderes que chamam muita atenção. O Ferrão Letal é capaz de cuspir um ácido corrosivo que destrói o que tocar, pois além de corroer,
eles também incendeiam ao entrar em contato com alguma superfície. Ele possui uma cauda em que a picada dessa cauda é venenosa, e a existência dele já é muito poderosa, pois ele é a junção de todas as características fortes de um dragão aliadas com as de um escorpião, e todas essas características fazem do Ferrão Letal um dragão muito letal. Não me diga. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria a Chelsea nesse ranking dos monstros ou no ranking dos humanos, mas como no filme ela se transforma em uma sereia gigante que mais parece um monstro, e como o nome do filme que ela participa é Rubi Marinho, Monstro Adolescente, achei que ficaria melhor ela ficar na lista dos monstros. Bom, a Chelsea, como já foi dito, é a principal vilã do filme Rubi Marinho, e a proposta dela era ser uma espécie de paródia da Ariel, onde nesse filme a sereia seria a vilã e o Kraken seria a protagonista, invertendo assim os papéis do filme A Pequena Sereia. Entre as habilidades dela, podemos citar o fato dela poder respirar tanto dentro da água, mas no ar livre também. Ela também cita no filme que sereias não envelhecem, mas não tem como saber se ela estava falando a verdade. Afinal, ela é uma vilã, e vilões normalmente mentem. Mas caso ela estivesse realmente falando a verdade, as sereias podem ser consideradas quase que imortais. Mas agora falando sobre habilidades relacionadas à força, uma vez que a Nerissa entra em contato com o tridente, ela assume uma forma gigante, do tamanho de um Kraken, tendo força suficiente para derrotar 2 Krakens gigantes e ainda conseguir rivalizar com um terceiro. Mano, 3 contra 1 é sacanagem, né, rapaziada? E além dessa super força, o tridente pode absorver energia de outros seres, se tornando ainda mais forte. Ou seja, ela é gigante, tem super força e ainda pode roubar a energia dos seus inimigos. E a sua fraqueza é que se ela perder o tridente, ela perde os poderes. Ele é um macaco enorme que participa do filme Os Croods, aparecendo nos últimos momentos do filme como o vilão principal. E não temos muitas informações sobre esse primata, mas sabemos que ele possui super força, além de ser gigante e ter uma resistência muito acima do normal. Ele é tipo o King Kong da DreamWorks, tá ligado? E como ele é um macaco, tem toda a agilidade que um macaco possui, sendo rápido e podendo pular bem alto. Outra característica notável dele são seus pinos que ficam nas suas costas, e que ele poderia facilmente usar para se defender ou até para atacar. Enfim, esse macaco é muito poderoso, porém existem monstros ainda mais fortes do que ele. Próximo. Agora, muitos de vocês podem estar pensando que a Dragoa não é uma vilã, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Por mais que ela termine o filme como uma heroína que acabou com a raça do Lord Farquaad e acabou se casando com um amigo do protagonista do filme, até determinado ponto do filme, ela era uma vilã, pois era ela a responsável pelo cárcere que se encontrava a Fiona, e ela representou uma ameaça para o Shrek e para o Burro quando eles foram resgatar a Fiona. Então, ela é um dragão e possui todas as características que um dragão tem, e diferente do Ferrão Letal, ela é gigante, e por isso acredito que ela tenha muito mais força e resistência do que o Ferrão Letal. Além de poder cuspir fogo, e de acordo com a Wikipédia da DreamWorks, ela é capaz de voar em velocidades subsônicas. Então, juntando a sua super força, super resistência, super tamanho, super velocidade e ainda poder cuspir fogo, acredito que ela se torne mais forte do que o Spin Mandrilha. Enfim, próximo. É o antagonista principal de Como Treinar o Seu Dragão 1, e ele é o segundo maior dragão que aparece nos filmes. E só por ter um tamanho colossal, ele já pode ser considerado uma grande ameaça. Por causa de todo o seu poder ofensivo, só pelo fato dele ser um dragão, sua resistência é acima do normal, já que a pele de um dragão é muito rígida, sabe? Ganhando muitos pontos no quesito defesa. Ele também possui uma cauda grossa que utiliza para atacar, e seus dentes também podem ser utilizados para destruir. É só lembrar o que ele fazia com os dragões que não lhe entregavam comida suficiente. E sobre essa história dele subjugar os dragões, podemos relembrar todo o background dele. O Morte Rubra é considerado por muitos o mestre de todos os dragões, e acredita-se que ele vive em torno de 2000 anos. Mano, esse dragão é mais velho do que o Uguay. Pouco tempo antes dele falecer, ele coloca 3000 ovos, e uma vez que esses ovos começam a eclodir, os filhotes vão batalhar um contra o outro até sobrar apenas um dragão vivo. E reza a lenda
lenda que essas batalhas podem durar até 100 anos. É um verdadeiro Battle Royale de dragões. O Morte Rubra já nasce em um contexto de morte e destruição. É como se ele existisse apenas para dominar os outros dragões. Um verdadeiro ditador de dragões. Além de tudo, esse safado ainda é preguiçoso, podendo viver a vida inteira dentro de uma caverna, apenas mandando outros dragões pegarem comida para ele, o que nos lembra do seu forte poder de hipnose sobre os outros dragões, que viram verdadeiros escravos do Morte Rubra. Ou seja, já não basta ele ser muito poderoso, ainda possui um exército ao seu favor. Não tem como, o bicho é brabo. Próximo. E em primeiro lugar no ranking dos monstros fica a Besta Implacável de Como Treinar o Seu Dragão 2. E é um pouco difícil comparar a Besta Implacável com o Morte Rubra, pois eles têm características muito diferentes. O Besta Implacável não voa e também não cospe fogo, mas ele possui outros atributos que irei citar agora. Ele faz parte de um dos 5 dragões da espécie Alpha, e são os únicos dragões Alpha que competem entre si por espaço. O Morte Rubra, por exemplo, competia apenas na infância. Entre as suas habilidades podemos destacar algumas bem poderosas, como o Sopro Frio. Diferente da maioria dos dragões, o Besta Implacável não cospe fogo. Pelo contrário, o seu poder consiste em disparar uma nevasca, que são massas de partículas de água que congelam no mundo exterior, se cristalizando. É possível ver isso naquela luta que ocorre no segundo filme. E falando nesse combate, é outra coisa que faz parte desse dragão, pois ele é muito bom no combate corpo a corpo, podendo ficar horas e até dias em uma única luta. Ele realmente gosta de um X1, envolvendo suas garras, mordidas e principalmente o seu marfim. Tanto que foi com esse marfim que o Besta do Drago finalizou o Besta da Valka, em uma cena bem brutal, diga-se de passagem. E como eu tinha falado antes, o Besta não voa, mas em compensação ele nada, e muito rápido, sendo um dragão de classe marinha, e tendo também um alto poder de controlar outros dragões, tendo a mesma vantagem do Morte Rubra de possuir um exército de dragões. Ele também tem sentidos aguçados, conseguindo escutar um ser humano, mesmo estando debaixo da água. E por todos esses motivos, o Besta Implacável fica em primeiro lugar no ranking dos monstros. Agora vamos para o ranking dos personagens que não são monstros. Começando pelo vilão do filme Formiguinha Z. Excelente filme por sinal. E aqui já vou deixar uma polêmica para vocês concordarem ou discordarem aí nos comentários. Na minha visão, Formiguinha Z da DreamWorks é muito melhor do que Vida de Inseto da Pixar. E aí, você concorda com isso? Deixe aí nos comentários. Mas agora falando sobre o General Mandíbula, acredito que eu nem preciso explicar o porquê dele ser o mais fraco da lista. O maluco é a porra de uma formiga, meu irmão. É só pisar nele que já era. Bom, ele assume uma função de general de guerra das formigas, e pra ser bem sincero, ele é um vilão muito bom, e até possui uma certa complexidade, pois ele se sente superior às formigas operárias, e quer criar uma nova raça só com formigas realmente fortes. Um vilão muito bom, dentro de um filme muito bom, mas como eu tinha dito antes, ele é apenas uma formiga, e por mais que entre as formigas ele seja possivelmente o mais forte, ele não é páreo para nenhum outro vilão dessa lista. Então, próximo. O vilão do filme Por Água Abaixo ganha muitos pontos pela sua inteligência. Esse safado era nada menos do que um mascote do príncipe da Inglaterra, e acredito que por isso ele se tornou tão inteligente, e com um complexo de superioridade tão grande, né? O sapo fazia parte da elite da elite. Ele é tão inteligente que até conseguiu realizar os seus planos no final do filme, e só perdeu por causa do roteiro. Mas enfim, suas características físicas também são muito interessantes, como o fato dele conseguir pular muito alto, e a sua língua que pode servir para diferentes ocasiões. A sua maior fraqueza é o seu tamanho reduzido, que seria muito desvantajoso em um combate pela sua sobrevivência, mas seria fácil dele sair correndo, ou melhor, pulando, e se esconder em algum lugar, né, já que ele é pequenininho. Mas enfim.
Rapaziada, passando rapidinho aqui só pra pedir pra você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito, rapaziada. Agora voltando, o grande vilão de Shrek 1 e também filho de um dos 7 anões, Lord Farquaad. Agora estamos falando sobre um anão que praticamente não oferece nenhum tipo de ameaça física. Ele é muito patético. Eu acho que ele é tão idiota que não apresenta uma ameaça nem pra ele mesmo. E o seu poder veio muito mais por causa do seu dinheiro e por ele fazer parte da elite, né? O cara é da realeza, mano. E esse é o seu único poder, ser rico. Ele é tipo o Batman da DreamWorks. Em uma disputa entre o Humpty Dumpty e o Lord Farquaad, ficaria bem difícil saber quem sairia vencedor, afinal estamos falando de dois inúteis. Porém, o Senhor Ovo ganha pontos por ser um estrategista nato, e com certeza poderia utilizar de planos para derrotar o Farquaad, mas fica difícil de ter certeza quando lembramos que ele é um ovo, e por esse motivo sua resistência é baixíssima, mas mesmo assim eu coloco ele na frente do Farquaad. Próximo. Ele é um dos antagonistas de B-Movie, um dos filmes mais bizarros da DreamWorks. E talvez o Ken seja o personagem mais normal desse filme. Ele é o único que acha estranho as pessoas estarem conversando com abelhas, como se todo mundo tivesse doidão e ele fosse o único sóbrio do lugar. E esse é um dos vilões com a justificativa mais plausível de toda a DreamWorks. O cara foi corno pra uma abelha, mano. Isso é muita sacanagem. Coitado desse mano aí. Mas em contrapartida, ele aumentou sua defesa, né? Afinal, ele ganhou um par de chifres, tornando ele um personagem muito mais poderoso do que era. Por isso, lembre-se sempre, um homem sem chifres é um animal indefeso. Agora um vilão que possui péssimos atributos físicos. Rumpelstiltskin de Shrek para sempre. É outro anão, tá ligado? Porém, entretanto, todavia, dessa vez é um anão mágico. Oi. Mas se tratando de suas características físicas, ele é praticamente um Lord Farquaad só que pobre. O seu diferencial, no entanto, são seus contratos mágicos, que podem literalmente alterar a realidade. E isso, por si só, é muito poderoso. O problema é a sua fraqueza, visto que todos os seus contratos possuem brechas para serem inutilizados. Parecem até as leis brasileiras, tá ligado? Crítica social foda. O Rumpel ganha muitos pontos por ser extremamente manipulador, sempre convencendo as pessoas a assinarem seus contratos. Mas como eu tinha dito anteriormente, esses malditos contratos sempre possuem brechas, fazendo o Rumpelstiltskin toda vez tomar no... Esse é o antagonista secundário em Shrek 2 e o vilão principal de Shrek 3. Eu acredito que ele seja mais forte do que os personagens já citados, porque ele demonstra ter atributos físicos mais bem treinados do que os outros. Ele parece ser mais atlético que os personagens já citados, e também já demonstrou ter algum tipo de conhecimento sobre espadas, arcos e flechas, cavalaria e tudo mais. E lembrando que o universo de Shrek é meio medieval, sabe? Então é provável que ele realmente entenda sobre esse tipo de coisa. A maior fraqueza desse personagem é ser um covarde inútil. Ele tá muito mais preocupado em passar maquiagem do que cair na porrada com alguém, e por isso não fica numa posição mais elevada na lista, por ele ser um filhinho da mamãe. Próximo. Makung é o principal vilão de Madagascar 2, e como eu já tinha dito no meu vídeo que ranqueio todos os 50 vilões da DreamWorks, inclusive link no card aí em cima. Esse é o melhor vídeo do meu canal e espero que você assista ele depois. Enfim, continuando, a história do Makunga é muito parecida com a do Scar de Rei Leão. A diferença é que o Scar é um dos melhores vilões da história das animações. Não vou falar muito sobre ele agora, pois estou guardando isso para o meu vídeo onde vou ranquear todos os mais de 60 vilões da Disney. Se você quer um vídeo meu analisando os vilões da Disney, deixe aí nos comentários. Isso é muito importante. Então, o Makunga possui mais força do que um ser humano normal, afinal ele é um leão selvagem. E você pode até lembrar que ele levou uma surra da vovó Nana, mas manos, a vovó Nana não é normal, ela é praticamente imortal. Por ele ser um leão, possui todas as características que um leão possui, como suas garras, sua força e sua velocidade sobre-humana. E a fraqueza dele é semelhante à do Encantado. Os dois não passam de incompetentes, que por serem tão burros e covardes, nunca conseguem conquistar nada. Enfim, já até cansei de falar desses dois idiotas. Próximo.
Agora o Bonnie e Clyde da DreamWorks. Eles são um casal de caçadores de recompensas que aparecem em Gato de Botas 1. E é notável que eles são muito fortes fisicamente falando. Dá pra notar pelo físico robusto que eles são bons de porrada, sabe? E além disso, sempre andam armados. Pronto pra meter bala em quem aparece no caminho. E eles são rivais do Gato de Botas, né? E como todo mundo bem sabe, o gato é um personagem muito poderoso. Então, se eles são os rivais dele, significa que também são poderosos. Agora o poderoso chefão da DreamWorks. Don Lino é o vilão de Espanta Tubarões, a resposta da DreamWorks para Procurando Nemo. E ele é um tubarão branco, ou seja, possui todos os atributos físicos de um tubarão. Muita resistência, muita velocidade e uma mordida mais poderosa do que a de um vira-lata caramelo. O seu problema é ser um animal marinho, e como ele não pode respirar fora d'água, fica um pouco complicado de considerar toda a extensão da sua força. Afinal, fora da água ele seria um inútil. O principal antagonista do filme, Os Sem Floresta, Vicente é o urso que fica atormentando o RJ o filme inteiro. Ele coloca uma sensação de pânico no protagonista, semelhante ao que o Lobo da Morte faz em Gato de Botas 2. O Vicente talvez seja o animal comum mais poderoso que a gente já viu na DreamWorks, já que além do fato dele poder falar, não existe nenhum tipo de poder mágico nele. Mas, mesmo assim, ele é muito poderoso, demonstrando uma persistência muito grande para destruir o RJ, beirando a psicopatia mesmo, tá ligado? Ele foi capaz até de subir em um veículo em movimento atrás daquele guaxinim otário, além de possuir um faro aguçado que lhe permite encontrar o RJ em qualquer lugar da cidade. Isso sem falar nas suas garras e dentes, que fazem um estrago danado. Enfim, esse urso, por mais que não tenha nenhum tipo de poder mágico, é muito poderoso comparado a um ser humano normal. Próximo. Agora o fanático religioso da DreamWorks. Ezequiel Khan, o vilão do filme O Caminho para Eldorado, é um feiticeiro sádico que se mostrou meio biruta das ideias, tá ligado? Porque o cara tinha um fetiche doido em fazer sacrifícios o tempo inteiro. Toda hora ele queria mandar alguém pra vala. O cara é psicotapa, mano. Ele até aparenta ter bons atributos físicos, mas o que o torna tão poderoso é sua magia, dado que ele tem uma ligação com os deuses antigos, que lhe fornecem poderes, incluindo um poder que ele pode controlar uma espécie de monumento que mais parece um Colossus daquele jogo Shadow of the Colossus, tá ligado? Então, por ele poder controlar esse colosso, acaba se tornando muito forte. Mas a gente tem que lembrar que ele perdeu para dois caras muito fracos, que são o Túlio e o Miguel. Então, né, seu lugar na lista está mais do que adequado. Agora chegamos em uma das vilãs mais recentes da DreamWorks, e que por possuir um ótimo desenvolvimento de personagem e um ótimo desenvolvimento da relação entre esses personagens, eles já entram na lista dos melhores vilões da história da DreamWorks. Os três ursos são muito poderosos, e até parecem ser mais fortes do que os ursos normais. Ademais, eles trabalham em equipe desde sempre, pois são uma família, então eles têm muitas experiências juntos, deixando o grupo ainda mais perigoso, devido à intimidade que eles possuem no quesito de combate, tá ligado? Somado a isso, aparece a Caixinha Os Dourados, que é um ser humano bem acima da média, devido à sua agilidade em combate e manuseio do seu cajado. Ela se mostrou útil em diversas lutas durante o filme, sendo uma personagem muito inteligente, responsável por liderar o bando. Se somarmos a força de todos os integrantes juntos, temos uma equipe muito poderosa, pronta para descer o cacete em qualquer um que olhe torto para eles. Próximo. Rapaziada, eu tô vindo aqui rapidão só pra pedir pra você me seguir lá no Instagram. O meu arroba é pedicleslima1. O mesmo nome do canal é o nome do Instagram. Então, por favor, galera, me segue lá. Você vai estar me ajudando muito caso faça isso. Então, por favor, rapaziada, segue lá. Agora o vilão do ótimo filme Pinguins de Madagascar. Sério, galera, Pinguins de Madagascar é um filme muito bom. Se você nunca assistiu, dê uma chance. Dave o Polvo é um cientista maluco que planeja vingança contra os nossos pinguins favoritos. E ele é poderoso por aparentar ter uma boa resistência física e uma boa mobilidade. Mas isso é o de menos. O que se destaca no Dave é o seu intelecto. Ele é muito inteligente. E como todo mundo bem sabe, a inteligência muitas vezes supera a força
força bruta. Dave possui diversos aparatos tecnológicos, incluindo armas das mais variadas formas, e também possui um exército de polvos pronto para qualquer missão. Eles conseguiram acabar com a tropa Ventos do Norte na maior facilidade, e o Dave chegou a derrotar os pinguins, porém por puro roteiro deu tudo certo no final. Então, recapitulando, o Dave possui um intelecto apurado, muito dinheiro e recursos, armas extremamente poderosas e letais e um exército de polvos prontos para o combate. Acho que isso são argumentos suficientes para demonstrar como esse vilão é poderoso. Enfim, próximo. Agora o vilão de Monstros vs Alienígenas. Pra ser sincero, esse vilão é bastante esquecível. Eu mesmo lembro muito pouco desse miserável. Mas entre suas demonstrações de poder, podemos citar que ele é muito inteligente, tendo diversas invenções ao seu dispor, como armas, clones de si mesmo portando armas, e o mais terrível, robôs gigantes, comandados por ele. E esses robôs são muito poderosos, tanto que a humanidade não consegue derrotar esses robôs, e tiveram que chamar os monstros para ajudarem. Sua fraqueza é justamente o seu corpo. Ele não aparenta ter muita força física ou resistência, fazendo com que o seu principal atributo sejam de fato as suas invenções. Joãozão Trombeta, agora o personagem mais filhinho de papai da DreamWorks. É um dos antagonistas de Gatos de Botas 2, e ele não pode ser subestimado. Primeiro pela sua estatura física, o cara é muito alto, tendo uma força e resistência maior do que a de um ser humano normal. Junte isso a uma personalidade totalmente psicotapa, que não se importa nem mesmo com a vida dos seus próprios empregados. Agora misture essas duas coisas com objetos mágicos dos mais variados tipos, como espadas, cajados, toque de Midas e por aí vai. Como se isso não fosse suficiente, no final do filme ele chega a ficar gigante, fazendo desse maldito um dos vilões mais poderosos do estúdio. Agora a grande mafiosa da DreamWorks, Fada Madrinha de Shrek 2. E é verdade que ela não apresenta uma grande ameaça física. Não. Ela tá mais para uma ameaça mágica, já que ela é uma espécie de feiticeira. E entre as suas habilidades, ela pode voar, se teletransportar através de bolhas, dá pra ver isso na cena onde ela reencontra a Fiona, dar vida a objetos inanimados, podendo então criar até um exército só com seres não vivos, e isso seria muito útil em um combate. Ela pode também mudar a forma das coisas, das pessoas, e pode também explodi-las caso queira, tipo aquele ataque que ela manda no Shrek no final do filme, mas que, pelo sacrifício do Rei Harold, volta nela. É um ataque hit kill, tá ligado? Se pegar em alguém, morre e não tem mais o que fazer. Ela também possui um exército de trabalhadores, porque como eu tinha dito antes, ela é uma espécie de mafiosa desse universo, então possui vários capangas à sua disposição, e possui também uma série de feitiços feitos por ela mesma, e são através da venda desses feitiços que ela se tornou a maior mafiosa da DreamWorks. Porém, no entanto, todavia, ela também possui algumas fraquezas, como não ser imune à própria magia, mas o que é realmente o seu principal ponto fraco é porque ela depende da sua varinha para fazer as mágicas. Então, sem varinha, sem Fada Madrinha. O vilão da última entrega da franquia Como Treinar o Seu Dragão é um caçador de dragões implacável, ardiloso e engenhoso, determinado a exterminar todos os dragões. A sua caça quase levou a espécie Fúria da Noite à extinção, restando apenas o Banguela para contar a história. O foco dele durante o filme é conseguir capturar e matar o Banguela, e ele não medirá esforços para realizar essa missão, o que inevitavelmente o coloca em um confronto direto com o Soluço. O Grimmel é um estrategista nato, que além de ser muito inteligente e astuto, possui os dragões ferrões letais, lhe auxiliando no meio do combate, fazendo tudo o que ele manda devido ao envenenamento causado pelo próprio Grimmel. Para mostrar o quão foda esse personagem é, vou mostrar apenas uma cena. Deu pra sacar o nível dele? O cara é brabo.
agora a antagonista de Madagascar 3 e uma das melhores vilãs da DreamWorks. Sério, eu não sei como eles conseguiram fazer uma personagem tão badass em um filme tão cômico como Madagascar. Essa personagem não tinha o direito de ser tão boa. Madagascar nunca foi uma franquia conhecida por ter bons vilões. O primeiro filme não tem vilão e o segundo, o vilão é apenas um leão patético. O Macunga até que é engraçado, mas convenhamos, ele não é nada demais. E então chega o terceiro filme e todo mundo esperava mais um vilão cômico, mas o que nós recebemos foi uma das vilãs mais badass e imponentes de todas as animações. Essa mulher é incrível. Vou colocar algumas cenas que mostram o quão sinistra ela é. Essa maldita matou um papagaio e uma cobra na infância, como se fosse só uma brincadeira, tá ligado? Ela sente prazer em destruir vidas. No final do filme, quando ela tenta matar o Alex, ela seria presa em flagrante, porque estaria cometendo um crime com várias testemunhas ao redor. Mas ela não tá nem aí, ela só quer acabar com a vida de geral. Ela é obsessiva, gananciosa por destruição. Enfim, eu adoro essa personagem e talvez seja o ser humano mais poderoso da DreamWorks. Existe uma teoria que fala que ela é neta da vovó Nana, e deixo a missão de responder essa teoria aí pra você nos comentários. Você acha que a Capitã Chantel Dubois é realmente a neta da vovó Nana? Além de ter uma força, agilidade e resistência sobre-humana, a Chantel também possui sentidos aguçados, pois ela caça os animais usando seu próprio faro. Ela tem um bom manuseio de armas e também sabe dirigir muito bem. Inclusive ela dirige enquanto atira. Parece até que tá no GTA. Outro poder dela é ter uma espécie de música que cura os seus aliados. Então caso aconteça alguma coisa com o seu mini exército, ela mesmo vai lá e cura todos eles, quase que como um feitiço. Então, somando tudo, ela tem super força, super resistência, muita agilidade, velocidade, habilidades com armas, habilidades de luta, habilidades de direção, obsessão assassina e ainda tem os capangas que são quase indestrutíveis, pois toda vez que eles se machucam, ela vai lá e cura. É realmente complicado pra mim colocar ela na frente do Grêmio, mas eu te faço a seguinte pergunta: você acha que a Chantel morreria apenas por cair na água? Eu acredito que não. Ela iria caçar aqueles ferrões letais e ainda ia dar uma coça no Grêmio. Pronto, falei. Se quiser discordar, os comentários estão aí pra isso. Agora o vilão de Como Treinar o Seu Dragão 2. Drago Sangue Bravo. O que podemos falar sobre esse cara? Bom, ele aprendeu a controlar dragões com força bruta, mesmo sendo apenas um humano, e reuniu um exército de seres humanos leais, dizendo que era o mestre dos dragões. Em uma de suas aventuras, ele encontrou um filhote de um besta implacável, e torturou ele até que virasse seu dragão de estimação. Ele é cruel, mandou o Banguela tirar a vida do soluço, e graças a esse FDP, o estoico faleceu. Bom, ele é um dos seres humanos mais fortes desse universo e coitado de quem o enfrentar, pois vai ter que lidar com ele e a sua poderosa besta implacável. A única coisa que eu acho meio chata nele é porque ele não teve um final, né? Na conclusão do segundo filme ele foge e não volta mais. Eu queria que ele tivesse voltado no terceiro filme, mas tudo bem, né? Próximo. Agora o meu vilão favorito desse estúdio e das animações no geral. Lord Shen é um príncipe pavão sádico, tortuoso e sedento de poder, que queria usar fogo de artifício para criar canhões mortais a fim de conquistar toda a China e aniquilar o Kung Fu com seus canhões. Ele foi profetizado para ser derrotado por um guerreiro preto e branco, motivando-o a exterminar os pandas. Ele é o líder dos lobos e o arqui-inimigo de Po. Afinal, como todo mundo já sabe, o Tai Lung é o arqui-inimigo do Shifu e o Kai é o arqui-inimigo do Oogway. O único que realmente é o arqui-inimigo do Po é o Lord Shen, ou seja, o pavão é o arqui-inimigo de ninguém menos
do que o dragão guerreiro. Shen também é responsável pelo assassinato da mãe biológica do Po e pela razão pela qual o Po foi encontrado, adotado e criado pelo Sr. Ping, levando ao seu caminho como dragão guerreiro e aquele destinado a derrotar o Shen. Ele é especialista em um tipo de artes marciais muito elegante que combina movimentos físicos com armas brancas, fazendo do seu estilo muito letal. Apesar de tudo, ele prefere usar seus canhões para finalizar os inimigos. Que o mestre Rino Trovão descanse em paz. Esses canhões são extremamente mortais e podem destruir até mesmo os personagens mais resistentes. O Po teve muita sorte em sair vivo daquele pipoco que teve na luta deles. O canhão pode acabar com vários inimigos ao mesmo tempo, isso sem falar do seu exército de lobos, que, como todo mundo lembra, conseguiu capturar os 5 Furiosos. Lord Shen é um dos melhores vilões da história das animações e com certeza merece o seu lugar na lista. Eu adoro esse pavão lunático. Se você também é muito fã do Lord Shen, deixa aí nos comentários para provar que eu não estou sozinho nessa. E não esqueça de assistir meu vídeo falando sobre ele, link no card aí em cima. Agora o Leopardo das Neves mais cabuloso das animações. Inclusive eu tenho um gato que é a cara do Tai Lung, então eu até pedi umas dicas pra ele, né, sobre o que eu poderia falar sobre o Tai Lung. E aqui estão as informações dadas pelo meu gato. Tai Lung é o principal antagonista de Kung Fu Panda 1. Ele era filho adotivo e ex-aluno de Shifu, bem como o poderoso mestre do estilo Leopardo. Treinado por Shifu no Palácio de Jade, Tai Lung foi criado sob a impressão de que ele se tornaria o dragão guerreiro. No entanto, depois que Oogway o negou o título, Tai Lung revelou sua verdadeira natureza sombria ao comer todo o Vale da Paz na porrada. Desceu o cacete em geral, mano, resultando em uma prisão por 20 anos. Depois que a Lily cantou, ele procurou reivindicar o pergaminho do dragão e tomar seu lugar como dragão guerreiro mais uma vez. No entanto, apesar de ser um guerreiro de grande habilidade, força e determinação, Tai Lung finalmente encontrou seu fim quando foi derrotado por Po, o verdadeiro e único dragão guerreiro. Vai se lascar, Zen. Você não é dragão guerreiro, você não existe. Eu odeio Kung Fu Panda 4. Eu odeio tanto Kung Fu Panda 4 que eu não coloquei a Camaleoga nessa lista. Eu detesto aquele filme e eu me nego a acreditar que aquela aberração foi aprovada. Foi mal, galera. Tai Lung é um lutador intimidador que está disposto a lutar até o fim da sua vida. Ele é engenhoso e imprevisível, tendo dominado vários estilos de Kung Fu. Ao lado de Oogway, Tai Lung é virtualmente o mais habilidoso e perigoso mestre do Kung Fu vivo, sendo capaz de superar todos os membros dos 5 Furiosos, e até mesmo seu antigo mestre Shifu. Devido à sua fisiologia e vida inteira de treinamento, Tai Lung também possui imensa força física, e foi capaz de socar e rasgar vários rinocerontes que estavam muito bem protegidos por armaduras, bem como levantar pedras pesando pelo menos várias dezenas de toneladas, e levantar no chute várias lanças gigantes. Ele também foi conhecido por ser um prodígio do Kung Fu desde a infância, e o primeiro aluno do Palácio de Jade a dominar todos os 1000 pergaminhos do Kung Fu. Se há uma palavra para descrever as habilidades físicas de Tai Lung, a palavra seria excelente. Cada centímetro do corpo de Tai Lung é muito bem treinado. Essa habilidade física excepcional foi demonstrada quando ele estava lutando contra os 5 Furiosos, quando ele foi capaz de usar apenas uma perna e um braço para pendurar todo o corpo na ponte. Ele também possui um equilíbrio e agilidade incrível, evidenciados em sua atitude casual ao lutar contra a tigresa no topo da ponte. Enquanto a mestra de Kung Fu lutava para manter sua postura e tinha o tempo todo que se reajustar, Tai Lung não fazia esforço algum. Para ele era só mais uma terça-feira. Isso porque ele ficou preso por 20 anos sem treinar. Tiveram que lutar 5 contra 1 na maior covardia e ainda perderam. Junto com sua velocidade, experiência, habilidade e fisiologia exemplar, o temido Leopardo das Neves conseguiu derrotar 1000 soldados rinocerontes, enquanto rapidamente usava seu ambiente como uma vantagem. Essa fuga da prisão foi tipo Madara contra a Aliança Shinobi, tá ligado? Tai Lung é muito foda.
Esse cara foi um dos maiores guerreiros que a China já viu, e desde jovem já chamava a atenção pelas suas habilidades. Ele não só se tornou um senhor da guerra, mas chegou a lutar de igual para igual com o mestre Oogway, que até então era o maior mestre de Kung Fu da história. Essa batalha foi tão intensa que chegou a abalar a Terra. Agora olha só, 500 anos depois dessa treta, o cara fica ainda mais poderoso. O Kai destruiu todos os mestres de Kung Fu da China no reino espiritual e, pasmem, conseguiu derrotar o próprio Oogway. Tudo bem que o Oogway se entregou, né? Mas ainda assim não é pouca coisa, mano. Quando era aliado do Oogway, Kai também mostrou ser um líder estratégico. Sabia tudo sobre protocolos militares e conseguia liderar grandes exércitos sem problemas. Ele é o cara da liderança tática, algo que ele continuou a demonstrar depois, com toda a sua experiência acumulada ao longo dos séculos. E olha, ele ainda tinha uma força de vontade absurda, carregou o Oogway por dias em um ambiente hostil até conseguir chegar na Vila dos Pandas e salvar o seu amigo. Em combate, Kai é basicamente um monstro. Ele conseguiu derrotar os 5 Furiosos, o Shifu, e nem mesmo o Po sabia como derrotar ele, tanto que ele teve que fazer um ataque kamikaze para poder derrotá-lo. Não podemos esquecer que Kai não é mais um mortal comum. Ele tinha uma fisiologia espiritual que o tornava imune à fadiga, idade, doença e a maioria dos danos do reino mortal. E para piorar para os seus inimigos, ele consegue invocar soldados de Jade, guerreiros que estavam sob seu controle total e com os quais ele tinha uma conexão telepática. Me lembra até o Pain de Naruto, tá ligado? Em outras palavras, ele via, ouvia e sentia tudo o que eles sentiam. Para fechar, Kai ainda tinha a habilidade de roubar o Chi de outros guerreiros, absorvendo o poder deles e ficando ainda mais forte. É ou não é um vilão brabo? Sobre o Titã, devemos lembrar que ele possui os exatos mesmos poderes do Metro Man. Para começar, ele tem todos aqueles poderes clássicos do super-herói estereotipado, tá ligado? Visão de calor, invulnerabilidade, voo e uma força sobre-humana, capaz de chutar um ônibus como se fosse uma bola de futebol. Mas isso não é tudo. Ele também tem uma super velocidade tão absurda que o Metro Man se move normalmente enquanto o resto do mundo parece estar em câmera lenta. Tipo, ele é tão rápido que um exemplo de velocidade não dele, mas do Metro Man, fica no começo do filme quando o Megamente dispara o raio da morte, que enquanto o raio tá se aproximando bem devagar, o Metro Man tem tempo para refletir sobre a vida e até passar por uma crise de meia-idade. Tudo isso em questão de segundos, mano. Ele é muito rápido. Então, se tratando de força física e velocidade, o Titã é o vilão mais poderoso de toda a DreamWorks. E acredito sim que ele poderia enfrentar o Thanos na porrada. Não sei se ele iria vencer, mas tenho certeza que ele daria um certo trabalho, devido sua força e velocidade serem tão absurdas. Mas se ele é tão poderoso assim, você se pergunta, por que não estaria em primeiro? Simples, porque os próximos vilões da lista são entidades, então o poder deles ultrapassa a barreira da força física. Dito isso, vamos para esses desgraçados. Para começar, o Breu consegue atravessar grandes distâncias e praticamente aparecer em qualquer lugar onde tenha sombra. Ele se transforma em sombra e interage com o mundo físico, o que significa que ele pode se esconder na escuridão e só aparece se ele quiser ser visto. É como se ele fosse a própria escuridão. E como escuridão é o que não falta no mundo, ele pode surgir debaixo da cama, em um canto escuro, de qualquer lugar sombrio, bem do jeitinho que ele gosta. Mas calma, não é só isso. O Breu tem o poder de criar pesadelos. Isso mesmo, ele transforma sonhos agradáveis em terríveis pesadelos, que são manifestados através de cavalos sombrios com olhos dourados. Esses cavalos são a própria personificação do medo, mano. E ele faz isso usando a sua areia negra, que é tipo a versão sombria da areia do Sandman. Com essa areia, ele consegue corromper sonhos e transformá-los em pesadelos. O Breu se alimenta do medo das crianças, e esse medo é o que o torna tão poderoso. Na Idade das Trevas, quando ele era temido por todos, ele atingiu seu auge de poder. Além disso, ele é capaz de saber exatamente o que cada pessoa mais tem medo, e usa essa habilidade para fazer jogos mentais, quebrando o espírito das pessoas. No meu caso, ele ia fingir que era um boleto, tá ligado? Ele sempre sabe o maior medo de qualquer um. E para piorar, ele é mestre em manipular a areia negra, para criar armas como foices e até arcos e flechas, além daquele exército de cavalos medonhos. Próximo.
A antagonista do filme Simba de 2003, que é a deusa da discórdia e do caos. Para começar, Eris é uma divindade, então só por isso ela já é muito mais forte, veloz e sábia do que a maioria dos outros seres. Ela tem uma super força absurda. No final do filme, com apenas um tapa, conseguiu destruir o altar da execução onde o Simba estava preso. E claro, como ela é uma deusa, ela é imortal. Ela não envelhece, não se machuca e não adoece. Eu queria ver o Thanos enfrentar uma bicha dessa, meu irmão. A única forma de perder a imortalidade seria se ela mesma fizesse, como quando fez um pacto com Simba. Mas agora vamos falar de um dos seus poderes principais, a manipulação do caos. Sendo a deusa do caos, Eris consegue manipular o caos em qualquer nível, podendo criar catástrofes com um simples estalar de dedos. E ainda piora, quando ela roubou o livro da paz, o caos só aumentou. E ela é quem governa o Tártaro, um mundo caótico que reflete todo o seu poder. Outro poder impressionante é a manipulação dos corpos celestes. O mundo de Eris não é como o nosso, ela fica em um plano estelar criado por ela mesma. E ela tem controle total sobre tudo lá, desde constelações até galáxias, que ela usa de forma bem casual, inclusive como banheira. Como se não bastasse, Eris tem a criação de monstros. Ela adora criar monstros só por pura diversão, e eles acabam servindo para espalhar o caos por onde passam e matar todo mundo que vê na frente. Tem de tudo: o monstro marinho, Falcão das Neves gigantes, escorpiões, dentre outros que ela manda para atacar o Simba e sua tripulação. E não para por aí, ela também tem manipulação do clima, podendo criar qualquer fenômeno meteorológico. Quando enviou o Falcão das Neves para atacar o Simba, congelou o mar ao redor do navio e fez nevar. Quando Simba e Marina chegam ao Tártaro, Eris criou uma tempestade de areia ao redor deles, e quando ficou furiosa, desceu dos céus como um tornado gigantesco em Siracusa. Eris pode se teleportar para qualquer lugar, inclusive outros sistemas solares e galáxias. E a gente não pode esquecer de quando ela muda de forma e altera o seu tamanho. Ela pode mudar sua aparência como quiser e muitas vezes se transforma em uma névoa roxa. Para roubar o livro da paz, ela se disfarçou como Simba, condenando ele à morte. E quanto ao tamanho, Eris pode aparecer do tamanho humano, mas em sua forma completa é gigantesca, tipo nível segurar a Terra com uma mão e usar galáxias como banheiras. Resumindo, Eris é praticamente invencível, e ela também é muito linda, queria muito casar com ela. Pronto, falei. Esse personagem é assustador, sádico e super poderoso. E qual o seu objetivo? Recolher a alma da galera que já partiu dessa para uma melhor. Agora, se alguém irrita ou ofende o lobo, ele não tem problema nenhum em aparecer fisicamente para acabar com a vida dessa pessoa, nem que seja na marra. O lobo é sádico e adora o que faz, tendo um prazer absurdo em ver o medo nos olhos das suas vítimas. Um exemplo disso é a forma como ele provocou o gato de botas, assobiando e surgindo do nada com aquele olhar mortal. Ele ainda acha que essa ideia de 9 vidas dos gatos é ridícula, e quando conseguiu tirar o sangue do gato pela primeira vez, ele ficou muito animado e até orgulhoso. Falando em habilidades, esse lobo é um dos poucos personagens que conseguiu bater de frente com o gato de botas em um duelo. Ele é incrivelmente ágil, igualando a velocidade e a agilidade do lendário espadachim, até chegando a superar o gato. E não só isso, ele é forte o suficiente para esmagar cristais com suas lâminas sem o menor esforço. Ah, e o lobo também tem uma pegada sobrenatural com fogo, tanto que ele conjurou um anel de chamas ao redor dele e do gato para tornar a luta ainda mais épica. Mas o mais assustador de tudo é que o lobo consegue aparecer em qualquer lugar. Ele simplesmente passa sem dificuldade por qualquer barreira, seja um campo de cristais ou uma parede estelar. Ele é a morte, e onde quer que você queira estar, ele vai chegar. Então, se tem um personagem que merece respeito, e o primeiro lugar dessa lista é o lobo. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau!